Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma Roxa ao Lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. Halloween, A Noite do Terror, como ficou conhecido no Brasil, é um filme de slasher americano de 1978, dirigido por John Carpenter, e basicamente é o melhor exemplo de obra que reúne os estereótipos mais conhecidos do gênero terror, mais especificamente do subgênero slasher. Antes de mais nada, é importante dizer que filmes e obras em geral que são mais antigas, de outra época, precisam ser lidas, interpretadas e analisadas, levando em consideração todo esse contexto histórico. Mas também precisamos admitir que é difícil simplesmente ignorar nossa bagagem e experiência com todos os filmes subsequentes, inclusive inspirados em obras tão icônicas como o próprio Halloween, que acabam tornando tudo mais banal e de fato estereotipado. Para a época, esse filme com certeza era muito assustador e os seus méritos eram ainda mais ressaltados. Eu digo isso porque assistindo hoje em dia é muito difícil entender o porquê dele ter sido um sucesso e um marco no cinema de terror, pelo menos se o indivíduo não souber todo o contexto da época e em que momento histórico o filme foi lançado. Muitas passagens e até acontecimentos acabam soando até engraçados na atualidade, porque já existem diversas obras que repetiram a exaustão certos arquétipos e padrões, e até inovaram ou simplesmente evoluíram em certos aspectos, enquanto que filmes como o próprio Halloween, que foram pioneiros em um certo segmento, acabam ficando datados porque justamente foram os primeiros. E convenhamos que nem todo mundo tem paciência ou gosta de ver filmes antigos para poder entender como era feito o cinema antigamente, em uma época diferente, distoante, e podem acabar até menosprezando esse tipo de filme especificamente, porque tem um formato antigo, até mesmo o conteúdo é contado de uma forma distinta, por mais que existam características e detalhes que conseguimos reconhecer em filmes lançados hoje em dia. Eu acho que é importante estabelecer essa ressalva, porque, de fato, assistindo Halloween hoje em dia, não é um filme que te assusta, não é um filme que te dá medo necessariamente, mas, novamente, na época, com certeza, foi um marco, foi uma experiência para as pessoas que vivenciaram essa época e assistiram esse filme principalmente no cinema, uma experiência horripilante. Mas tendo toda a bagagem e catálogo de filmes de hoje, é difícil se comover, se surpreender com uma obra que serviu de molde para tantas outras. Mas não é como se o filme fosse desinteressante. Ele tem uma história, uma narrativa muito bem construída, apesar de seus personagens não serem tão desenvolvidos, mas entende-se que a proposta é toda a ambientação e a atmosfera, toda aquela tensão que surge por causa de um psicopata que a gente não conhece exatamente, que não sabe como pensa, que parece simplesmente uma máquina sem personalidade, cujo único objetivo é observar, perseguir e matar. A proposta desse tipo de filme não é desenvolver o psicológico dos personagens, mas sim o terror psicológico. Por mais que seja um slasher, esse filme trabalha bastante essa ideia de perseguição, do sentimento de ser observado, porque grande parte, realmente uma parte considerável do longa, se preocupa em mostrar o Michael Myers se preparando, observando, olhando e se comportando da maneira típica que a gente já espera de um psicopata desse tipo de filme. E o mais curioso é que o personagem não é estabelecido como um ser sobrenatural. Ao que tudo indica, ele é um ser humano comum, mas que usa uma máscara e uma roupa característica. Não necessariamente para assustar, mas acaba causando um certo desconforto. Porém, em diversos momentos do filme, existem indícios de que ele possui algum tipo de poder, de habilidade, para poder se esconder e se esquivar tão bem e rapidamente. É óbvio que isso é um recurso visual, uma ferramenta muito usada nesse tipo de filme para poder justamente criar essa aura de poder, como se o assassino fosse até onipresente, como se ele conseguisse observar tudo e tivesse a percepção de tudo que está acontecendo. Isso ajuda a criar essa tensão, essa atmosfera de medo, mas considerando que o personagem é humano, é difícil levar esse tipo de coisa a sério e não achar estranho. Também não é como se incomodasse, a gente, espectador, entende novamente que isso é um recurso que funciona, de fato, ele dá um medo, ele estabelece a presença desse vilão. Parece que ele tá o tempo todo à espreita. De vez em quando a gente vê o Michael Myers atrás dos personagens. Ele faz breves aparições, aparentemente propositais para assustar, e consegue desaparecer com uma facilidade absurda. Com certeza aquele bairro é bastante abandonado, e o filme talvez faça uma crítica a essa desatenção das pessoas, dos vizinhos com os próprios vizinhos mesmo, como os indivíduos não ligam nem pro que está acontecendo ao seu redor. Mas esse é um subtexto que precisa se esforçar bastante para poder desenvolver. O filme ele pode até ser apontado como uma crítica, por exemplo,
a perversidade, digamos assim, dos jovens, porque, como quase todo slasher, esse filme tem uma dose considerável de sexo. Mas pra ser honesto, não chega a incomodar e não é tanto quanto se espera devido ao estereótipo. Pra ser justo, os personagens não sabem, na verdade não entendem o risco que estão correndo. Então, quando eles decidem fazer algo mais íntimo, é porque de fato eles estão no clima ou já estavam planejando aquilo há algum tempo. E eles são verdadeiramente pegos de surpresa. Ninguém estava esperando de fato um maníaco os perseguindo e os matando sem explicação. Particularmente falando, eu sinto um pouco de desconforto quando assisto esse tipo de filme e aparecem cenas de sexo gratuitamente, evidentemente para agradar um certo tipo de público. Mas nesse caso, temos que ser justos e reconhecer que, embora não fosse exatamente necessário, também não é destoante, não deturpa a obra. Mas voltando à questão do Michael Myers ser um humano, mas aparentar ter certos poderes, claro que não de forma literal, é só uma forma de dizer, de fazer referência ao fato dele conseguir, por exemplo, sobreviver a tiros, a uma queda não tão alta, mas que causaria um certo dano, talvez suficiente para impedi-lo de fugir. Novamente, é óbvio que esses são artifícios usados propositalmente para criar essa aura de invencibilidade. Por mais que o Michael Myers não pareça uma criatura de outro mundo, por exemplo, ele é notavelmente mais forte do que outros homens. Não existe uma explicação para isso, mas você simplesmente aceita, porque, de novo, é evidente que todo esse esforço para mostrar que ele é resistente, que ele é forte, que ele tá presente o tempo todo, é para fazer o espectador também se assustar, ficar com medo desse personagem sem rosto. Falando nisso, quebra um pouco o clima quando a máscara é retirada, mesmo que seja por um breve momento, porque acaba tirando um pouco da magia em volta do personagem. Querendo ou não, a máscara, na verdade toda a caracterização é icônica, e por si só já causa um certo arrepio. Sem contar que, levando em consideração todo o esforço de tentar fazer o Michael Myers parecer uma entidade, não exatamente um homem, provém muito disso, da máscara, da roupa, da forma como ele se movimenta, como ele age, a forma engessada até robótica, mas principalmente a máscara. Ela é fundamental, determinante para a gente enxergar esse psicopata, esse vilão, como invencível. E tudo isso porque, como é bem esclarecido no decorrer do longa, o personagem é um mal encarnado. Como dito no início, Halloween é um exemplo perfeito de um filme que segue todos aqueles arquétipos e padrões que por muito tempo permearam e perduraram o cinema de terror, mesmo aqueles que não eram slasher, porque, querendo ou não, foram uma fórmula de sucesso até que saturaram porque usavam demais e sem nenhum propósito, era tudo gratuito, simplesmente para agradar o público, principalmente quando se referia a violência e sexo. Mas especificamente no caso de Halloween, não existe esse apelo, tudo ocorre de uma forma natural. Alguns podem se sentir desconfortáveis ou até mesmo acharem desnecessários certas passagens, mas pelo menos elas têm um propósito. Como eu falei, os personagens não estavam esperando um ataque. Realmente, o psicopata aparece de surpresa. É um pouco forçado a fuga dele, mas a gente entende que era necessário ter esse pontapé para poder ter uma história, para a gente vê-lo em ação. Falando nisso, o começo, por mais que não seja, digamos, aterrorizante de fato, é importante para estabelecer mais ou menos a psicologia do personagem. A criança que a gente observa no início é o Michael Myers que a gente vê boa parte do filme. E nesse início, acredito que seja seguro afirmar que os personagens destoam bastante. No começo, o garoto parece perdido, desorientado, ele não parece um sádico. Só que ao mesmo tempo, ele simplesmente mata a sua irmã mais velha, lembrando que ele tinha 6 anos. Dada a sua expressão, parece até que ele tinha sido forçado a fazer algo. Não como se alguém, uma pessoa literal, tivesse falado isso pra ele, mas como se fosse uma força maligna mesmo, encarnada dentro dele, o compelindo a fazer aquilo. E já adulto, depois de ter fugido do hospital psiquiátrico, ele é basicamente uma casca. Talvez a máscara sirva até de referência pra isso. Ele é um robô, uma máquina de matar, mas que curiosamente gosta de observar e prestar atenção no que está ao redor. E por algum motivo fica obcecado por uma jovem chamada Laurie, a nossa heroína do filme. Cabe destacar que a Laurie é retratada como uma personagem pura. Ela é até motivo de piada, embora tácita, entre as suas amigas, porque todas as outras parecem promíscuas e não sentem vergonha disso. Elas falam bastante sobre sexo, sobre o que querem fazer com os namorados ou pretendentes, enquanto a Laurie está mais preocupada com os estudos, com o seu futuro. E isso pode fazer sentido se levarmos em consideração aquilo que mencionei anteriormente sobre o filme fazer uma crítica à perversão da juventude. Tanto que a protagonista, lógico, também por ser protagonista, é a única sobrevivente, enquanto suas amigas mais animadas, digamos assim, acabam sendo vítimas do Michael Myers.
Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.